Olá! Sabe quando a gente olha para a gramática e parece uma coisa super complicada, cheia de regras? Pois é, hoje a gente vai desvendar um dos pilares do português, as classes gramaticais, mas de um jeito diferente. Pensa que a gente vai arrumar a casa da linguagem. A ideia é que no final tudo faça muito mais sentido de um jeito bem intuitivo. Vamos lá? Dá uma olhada nessa frase aqui. À primeira vista parece um amontoado de palavras, né? Todos os mais importantes convidados da festa promovida por aquela empresária paulistana chegaram. Ufa, é longa, parece meio caótica. Mas o mais maluco é que o nosso cérebro lê isso e entende na hora, em piscar de olhos. Então a grande pergunta é essa: como é que o cérebro faz essa mágica? Como é que ele pega esse caos de palavras e transforma em uma ideia clara? A resposta, no fundo, é bem simples: organização. E para entender essa organização, vamos usar uma analogia que todo mundo conhece. Imagina um cesto de roupa suja na sua casa. Chega o fim de semana, tá tudo ali, misturado. Camiseta, meia, toalha, uma bagunça. O que a gente faz antes de lavar? Separa. Roupa branca para cá, colorida para lá, certo? Então, a gramática faz exatamente a mesma coisa, só que com palavras. E essa separação, claro, não é feita de qualquer jeito. Assim como a gente separa a roupa por cor ou tecido, a gramática tem critérios bem simples para organizar esse nosso cesto de palavras. E são basicamente estes três aqui. Primeiro, a gente olha a forma da palavra, como ela é escrita. Depois, o sentido dela, o que ela quer dizer. E, por último, a posição que ela ocupa na frase. É como se fosse a cor da roupa, o tipo de tecido e se é uma calça ou uma camisa. Simples assim. E quando a gente aplica esses critérios em todas as palavras do português, a gente chega em exatamente 10 pilhas, 10 gavetas. Essas são as famosas 10 classes gramaticais que a gente viu na escola. Mas calma, ninguém aqui vai ficar decorando lista não. Isso é chato e não ajuda muito. Para a coisa ficar mais prática e fácil de entender, a gente vai pegar essas 10 classes e juntar em só 2 grupões, 2 times. Aí fica bem mais fácil de enxergar como tudo funciona. Vamos para o primeiro grupo então. É o grupo dos nomes. Para continuar na nossa analogia, pensa que esse grupo é a peça principal de um look, sabe? Tipo a calça ou o vestido, é a base de tudo. E o chefão desse grupo, a peça central mesmo, é o substantivo. Substantivo é basicamente a palavra que dá nome para as coisas. Qualquer coisa. Pessoas, lugares, sentimentos, objetos. Se tem nome, é um substantivo. É o nosso vestido ali, esperando para ser montado no look. Lembra daquela nossa frase gigante do começo? O coração dela é a palavra convidados. Isso é um substantivo. Sozinha ela já dá a ideia principal. A gente já tem a peça de roupa, mas ela tá crua, sem detalhe nenhum. Beleza, agora vamos começar a montar o look. A gente bota um artigo na frente. Os convidados. Percebe a diferença? Agora não são mais convidados quaisquer, são aqueles convidados específicos. É como se a gente apontasse e dissesse, é aquele vestido ali. Já define melhor, né? E se a gente colocar mais um acessório, um adjetivo? Os importantes convidados. Pronto, agora eles têm uma qualidade. A gente deu uma característica para eles. É como se o nosso vestido agora tivesse uma cor, uma estampa. O look está ficando mais bacana, mais completo. Então a lógica é essa, olha só. O grupo dos nomes tem o substantivo como a peça central, o núcleo. E aí vem os acessórios, o artigo, o adjetivo, o numeral. Todos eles girando em volta do substantivo para dar mais detalhes, para especificar, para qualificar. Eles andam sempre juntos, em bando. Ok, a gente já tem o nosso look principal. Mas uma frase não é só isso, né? Falta movimento, falta conexão. É aí que entra o nosso segundo grupão, o das palavras de ação e ligação. Pensa nelas como a cola, a costura que vai unir todas as peças. E quem manda nesse time é o verbo. Palavras como chegaram, fizeram, são, estão. O verbo é o motor da frase. É ele que traz a ação, que bota as coisas para acontecer. Sem verbo, a frase é só uma foto parada. O verbo é que dá vida. E junto com o verbo, a gente tem os conectores, as preposições e as conjunções. São aquelas palavrinhas pequenas tipo de, para, com, e, mas. Elas não brilham sozinhas, mas, cara, sem elas, a frase inteira desmorona. Elas são a cola que liga uma ideia na outra. E olha só que legal esse resumo visual. De um lado, o time dos nomes, que é a galera que nomeia e descreve as coisas. Do outro, o time da ação e ligação, que é quem faz acontecer e conecta tudo.
Com esses dois times em campo, a gente consegue montar praticamente qualquer frase. Beleza, as gavetas estão arrumadas. Agora a gente chega na parte que para mim é a mais importante de todas. É entender que uma coisa é a classe da palavra, a gaveta onde ela mora, e outra, bem diferente, é a função dela, o trabalho que ela está fazendo na frase. Pensa assim, uma camisa é sempre uma camisa, mas uma hora ela serve para ir para a praia, outra hora para uma reunião. A peça é a mesma, o uso é diferente. Então, respondendo à pergunta, a classe de uma palavra é a mesma coisa que a função dela? A resposta é um sonoro não. E sério, entender isso muda o jogo. É o que faz a gente sair do decoreba e começar a entender de verdade como a língua funciona. Olha esse exemplo que deixa tudo claríssimo. Na frase cachorros são mamíferos, a palavra cachorros é quem é mamífero, certo? Ele é o protagonista da ação. A função dele aqui é ser o sujeito. Agora, olha a outra frase. Eu vejo cachorros. Quem vê? Eu. Eu vejo o quê? Cachorros. Agora cachorros está recebendo a ação. A função dele passou a ser objeto direto. Viu? A palavra é a mesma. Cachorros. A classe dela não muda. É sempre o substantivo. Mas o papel dela na frase, esse mudou totalmente. Para resumir de um jeito bem fácil de lembrar, a classe é a identidade da palavra. É o que ela é. Um substantivo vai ser sempre um substantivo, não importa onde ele esteja. A função é o trabalho que ela está fazendo naquele momento, naquela frase. É o que ela faz. Identidade versus papel. E por que saber tudo isso é tão importante? Porque quando a gente entende essas gavetas e os diferentes papéis que as palavras podem ter, a gente ganha poder sobre o texto. A gente para de escrever meio no automático e começa a construir frases com mais clareza, com mais precisão, com mais intenção. Enfim, a casa está arrumada, as palavras estão cada uma em sua gaveta, a bagunça acabou. Agora a pergunta muda, né? Não é mais como organizar o caos, e sim com tudo no lugar, sabendo o papel de cada peça, que frases incríveis a gente pode montar. Fica aí a provocação.